Egito, terra de desertos eternos. Terra de rios que dão vida. Terra onde civilizações nasceram e deuses caminharam entre homens. No cruzamento entre África e o Oriente Médio, existe um país que moldou a história da humanidade. O Egito é uma ponte entre o passado mais remoto e o presente vibrante, uma terra onde o tempo parece dançar entre séculos. Bem-vindo ao Egito. Às margens do rio Nilo, a vida floresceu durante milênios. Foi aqui que faraós construíram impérios, que escribas registraram sabedoria e que monumentos gigantescos surgiram para desafiar a eternidade. As pirâmides de Gizé, erguidas contra o céu do deserto, continuam a fascinar o mundo. Cada pedra, cada ângulo, cada sombra guarda mistérios que nem os séculos conseguiram explicar completamente. Em Luxor, o Vale dos Reis revela tumbas ricamente decoradas, corredores silenciosos e histórias de faraós que buscaram a vida eterna. A tumba de Tutancâmon é apenas uma das joias desse imenso museu a céu aberto. O Cairo, vibrante e caótico, mistura mercados tradicionais, mesquitas majestosas e uma energia que nunca adormece. A vida pulsa em cada esquina, entre o antigo e o moderno. No Mar Vermelho, praias cristalinas e recifes de coral coloridos transformam o Egito em um dos destinos mais desejados por mergulhadores de todo o mundo. A cultura egípcia é um mosaico fascinante. Gastronomia aromática, música tradicional, danças milenares e um povo que guarda com orgulho a herança dos faraós. Antes de começarmos nossa jornada pelo Egito, uma pergunta permanece: o que torna esta terra tão única? Serão seus monumentos eternos, seus mistérios antigos ou a força do povo que protege sua história? Partilhe sua opinião nos comentários e siga o canal para explorar comigo templos, desertos, cidades e os tesouros eternos desta civilização lendária. Giza. Gizé é um destino fascinante no Egito, famoso por suas pirâmides majestosas e a icônica Esfinge, onde o deserto dourado se encontra com a história milenar, oferecendo uma experiência turística única. O clima é quente e seco, com temperaturas no verão frequentemente acima de 40 graus Celsius, enquanto o vento do deserto pode criar sensação térmica ainda mais intensa, lembrando aos visitantes que cada passo exige preparação e respeito pelo ambiente. Ao caminhar entre as pirâmides de Quéops,
Kéfren e Miquerinos, é possível sentir a textura áspera das pedras antigas, ouvir o vento soprando pelo deserto e imaginar o trabalho de milhares de pessoas que construíram essas maravilhas. A esfinge, com seu olhar enigmático voltado para o horizonte, observa os visitantes enquanto o sol dourado da tarde ilumina o rosto de pedra, criando sombras dramáticas que reforçam o mistério do lugar. A fauna é limitada, mas algumas aves do deserto e raposas ocasionalmente aparecem, lembrando que mesmo neste ambiente árido, a vida encontra formas de sobreviver, oferecendo aos turistas oportunidades para observação e fotografia. Atividades turísticas incluem passeios de camelo pelas dunas, visitas guiadas às pirâmides e excursões até a esfinge, permitindo que cada visitante sinta o calor da areia, o vento do deserto e a grandiosidade das construções antigas. O som predominante é o do vento soprando pelo deserto, misturado com passos na areia e conversas distantes de outros turistas, criando uma atmosfera que é ao mesmo tempo silenciosa e cheia de história. Do alto das dunas próximas, é possível contemplar o contraste entre o deserto infinito e os blocos gigantes de pedra, perceber a precisão geométrica das pirâmides e sentir a magnitude do legado humano em meio à natureza árida. Em Gizé, cada passeio de camelo, cada clique fotográfico e cada olhar para as pirâmides transformam a viagem em uma experiência inesquecível, despertando admiração pela engenhosidade humana e pela beleza atemporal do deserto. Luxor. Luxor é conhecida como o maior museu a céu aberto do mundo, onde templos, túmulos e monumentos da antiga civilização egípcia se erguem às margens do Nilo, oferecendo aos turistas uma imersão histórica única. O clima é quente e seco, com temperaturas de verão frequentemente acima de 40 graus Celsius, mas a brisa do Nilo e a sombra das palmeiras proporcionam alívio, tornando a exploração dos templos e ruínas mais agradável. Caminhar pelas avenidas de Luxor e Karnak permite sentir a textura das pedras esculpidas, observar hieróglifos detalhados e ouvir o sussurrar do vento entre colunas monumentais, criando uma experiência sensorial intensa. No Vale dos Reis, túmulos reais escondem histórias milenares e pinturas vibrantes, onde cada sala revela segredos sobre faraós, deuses e rituais, despertando admiração e curiosidade em visitantes. A fauna é discreta. Aves aquáticas e gaivotas acompanham o curso do Nilo, enquanto camelos e cavalos nas estradas oferecem oportunidades únicas para fotografia e contato direto com a cultura local. Passeios de feluca pelo Nilo permitem contemplar o contraste entre o deserto dourado e a vegetação ribeirinha, sentindo a brisa fresca, o cheiro da água e o movimento calmo do barco. Uma experiência relaxante e contemplativa. O som predominante é uma mistura de vento, água
e vozes dos vendedores locais, criando uma atmosfera viva que reflete a energia da cidade e a riqueza cultural que sobrevive há milênios. Do alto de uma colina ou do barco, é possível observar o mosaico de templos, palmeiras e o Nilo serpenteando pelo deserto, percebendo como cada elemento natural e histórico se harmoniza para criar uma paisagem inesquecível. Em Luxor, cada templo visitado, cada passeio de feluca e cada detalhe das paredes esculpidas transformam a viagem em uma experiência única, despertando admiração pelo engenho humano e pela beleza atemporal do Egito antigo. Vale dos Reis. Localizado na margem oeste do Nilo, o Vale dos Reis é o local sagrado onde faraós do Novo Império descansaram para a eternidade, simbolizando a grandiosidade da antiga civilização egípcia. As colinas áridas e as formações rochosas criam uma paisagem dramática, onde o silêncio absoluto e a luz intensa do deserto intensificam o mistério que envolve essas tumbas milenares. Cada tumba é uma cápsula do tempo, com paredes cobertas por pinturas vívidas que narram a jornada da alma ao além, rituais de proteção e devoção aos deuses, revelando a profunda espiritualidade do Antigo Egito. Caminhar pelo vale é percorrer os passos de faraós e sacerdotes. Corredores estreitos, câmaras secretas e sarcófagos monumentais despertam uma sensação intensa de conexão com o passado. A vida diária de milhares de trabalhadores se reflete nas pedras e relevos. Carregavam enormes blocos, esculpiam detalhes minuciosos e preservavam tradições que garantiam a eternidade do faraó. Apesar do ambiente árido, a fauna discreta ainda marca presença. Aves migratórias cruzam o deserto. Pequenos répteis se escondem entre as pedras, lembrando que a vida persiste mesmo nos lugares mais inóspitos. A luz do sol transforma cada câmara em um espetáculo de cores e sombras. Ao entardecer, o vale assume uma aura mística, onde o passado parece dialogar com o presente, despertando reflexão e contemplação. Observado do alto das colinas ou ao percorrer os corredores, percebe-se a precisão arquitetônica e o planejamento meticuloso que permitiram a preservação dessas tumbas ao longo de milênios. O Vale dos Reis é mais que um cemitério antigo. É uma ponte entre história, espiritualidade e engenhosidade humana, oferecendo uma experiência de imersão que transforma a visita em um encontro profundo com o passado. Hurghada. Hurghada é uma cidade costeira no Mar Vermelho, conhecida por suas praias de areia dourada, águas cristalinas e uma atmosfera vibrante que combina relaxamento e aventura. As praias estendem-se por quilômetros,
oferecendo espaço para caminhar, sentir a areia fina sob os pés e observar o movimento das ondas que refletem tons de azul e turquesa, enquanto barcos coloridos deslizam lentamente. Os recifes de corais do Mar Vermelho são um espetáculo subaquático. Cardumes de peixes tropicais, polvos curiosos e tartarugas marinhas se movem em meio a formações de cores vibrantes, encantando qualquer visitante que mergulhe. Passeios de barco e excursões de snorkel ou mergulho permitem uma experiência direta com a vida marinha, enquanto instrutores locais compartilham histórias sobre os ecossistemas e a importância de preservá-los. À noite, a cidade se transforma. Mercados locais oferecem especiarias, tecidos coloridos e artesanato, enquanto cafés e restaurantes servem pratos típicos com peixes frescos, frutos do mar e temperos aromáticos que despertam todos os sentidos. Atividades de lazer incluem passeios de quadriciclo pelas dunas próximas, windsurf e kitesurf, permitindo aos turistas sentir a liberdade do movimento e a energia do mar, com vistas amplas do horizonte. Observadores atentos podem notar aves costeiras voando baixo, golfinhos brincando nas proximidades e, de vez em quando, pequenas raças de tartarugas retornando à praia, criando momentos mágicos de conexão com a natureza. Do alto de uma colina ou durante um passeio de barco, o contraste entre o azul profundo do mar, a areia dourada das praias e o verde de palmeiras próximas cria uma paisagem inesquecível, perfeita para contemplação e fotografia. Em Hurghada, cada mergulho, cada passeio de barco e cada caminhada pela praia transformam a viagem em uma experiência única, despertando admiração pela vida marinha, pela cultura local e pelo encanto contínuo do Mar Vermelho. Sharm el-Sheikh. Este vibrante oasis vacacional se asienta en la punta de la península del Sinaí, donde las montañas del desierto tocan las aguas turquesas del Mar Rojo. Es la capital indiscutible del buceo y el sol perpetuo. El clima es persistentemente cálido y seco, templado por la brisa salada del mar. El paisaje es dramático, acantilados de granito rojo que caen abruptamente hacia playas de arena blanca y arrecifes vivos. La experiencia principal para el visitante es el buceo o snorkel en el Parque Nacional Ras Mohammed. Sumergirse aquí revela un jardín submarino de colores irreales, una inmersión inolvidable en la biodiversidad marina. La historia moderna del lugar está marcada por ser una zona de paz y acuerdos. Sus raíces se encuentran en una simple aldea beduina, transformada por un compromiso con la coexistencia y el turismo de élite. Bajo las olas, el pez león con sus espinas venenosas flota majestuosamente. En el desierto circundante, a veces se puede ver el ágil zorro de Fennec buscando alimento en la noche. La vida local pulsa en la bahía de Naama.
donde los beduinos gestionan excursiones al desierto y los trabajadores hoteleros atienden al flujo constante de huéspedes internacionales. El aire huele a sal y especias de shisha. El ritmo es frenético en el paseo marítimo, pero la tranquilidad vuelve cuando el sonido de las olas domina los corales por la noche. Mirando desde la cima del monte Sinaí al amanecer, se ve la ciudad como una joya brillante entre el vasto desierto y el azul infinito del mar. Un contraste impresionante. Encuentras quietud al flotar en las aguas cálidas, viendo el ballet de peces bajo ti. Es un momento de conexión profunda con el mundo natural, lejos del ruido de la orilla. Río Nilo. O rio Nilo, considerado o coração da civilização egípcia, serpenteia por milhares de quilômetros, nutrindo terras férteis e conectando culturas antigas e modernas. Suas margens oferecem paisagens que variam de campos agrícolas verdejantes a vilarejos pitorescos, onde palmeiras e papiros crescem à beira da água. Ao longo da história, essas margens acolheram cidades antigas, templos e lendas de faraós que prosperaram graças às águas do rio. Navegar pelo Nilo em uma feluca é uma experiência que desperta todos os sentidos. O toque do vento, o balanço suave do barco, o cheiro da água e o som distante de aves aquáticas, conectando o viajante à mesma rota que faraós e sacerdotes percorriam há milênios. Ao longo do rio, cada curva e ilha guarda histórias milenares de agricultura, comércio e rituais sagrados, mostrando como o Nilo sempre foi fonte de vida, inspiração e espiritualidade. A fauna local inclui aves aquáticas, crocodilos discretos e peixes abundantes, permitindo aos visitantes observar a vida selvagem em perfeita harmonia com o rio, como era para as comunidades que se desenvolveram ao longo de suas margens. Passeios ao amanhecer revelam a luz dourada refletindo na água, enquanto o entardecer pinta o rio com tons alaranjados e púrpuras, oferecendo cenários inesquecíveis e permitindo compreender por que civilizações antigas veneravam essas águas sagradas. Mercados fluviais e pequenas comunidades ao longo das margens oferecem uma visão da vida cotidiana, com barcos carregados de frutas, especiarias e artesanato local, continuando tradições comerciais que datam de milhares de anos. Observar o Nilo do alto de uma colina ou durante uma travessia de barco permite sentir sua magnitude, perceber a interconexão entre natureza e história e compreender como ele moldou a religião, a economia e a cultura do Egito ao longo de milênios. O rio Nilo convida cada visitante a contemplar sua importância histórica, espiritual e natural, transformando qualquer viagem em uma jornada de descoberta, admiração e conexão com a essência viva do Egito.
Dahab. Situada na costa oriental do Sinai, Dahab foi durante séculos um ponto de passagem essencial entre rotas comerciais que ligavam o Egito, o Levante e a Península Arábica, criando uma identidade moldada por encontros culturais e histórias antigas. As tribos beduínas, especialmente os Al-Tarabin e Al-Muzaina, habitam a região há gerações, preservando tradições orais, rotas do deserto e métodos ancestrais de navegação, que já guiavam comerciantes e viajantes muito antes da era moderna. Ao longo do litoral, antigas ancoragens serviam de abrigo para pescadores e mercadores, enquanto pequenos fortes e postos de vigia marcavam a importância estratégica do Golfo de Aqaba como corredor marítimo. O famoso Buraco Azul ganhou reputação não apenas pela geologia, mas também por histórias transmitidas pelos beduínos sobre navegadores antigos que temiam suas profundezas e acreditavam que ali existiam portais para o desconhecido. Registros arqueológicos mostram que caravanas que cruzavam o Sinai frequentemente descansavam na região que hoje é Dahab, usando fontes naturais e pequenas enseadas como refúgio seguro antes de continuar pelo deserto. As montanhas ao redor guardam inscrições antigas feitas por viajantes, nômades e comerciantes, algumas com símbolos que indicavam rotas, outras registrando passagens de povos que cruzaram o Sinai ao longo dos milênios. A convivência entre história e natureza torna a caminhada pelo deserto única. A cada curva, surge a sensação de estar sobre trilhas que já foram percorridas por mercadores antigos, peregrinos e tribos que moldaram a identidade cultural da região. De mirantes naturais, é possível observar o mesmo cenário que beduínos e caravanas enxergavam há séculos. O mar calmo contrastando com montanhas ancestrais, uma paisagem que permanece quase intacta apesar da passagem do tempo. Em Dahab, história, cultura e natureza se entrelaçam de maneira silenciosa, transformando cada visita em uma descoberta profunda, onde as memórias do passado continuam ecoando sob o mar azul e as pedras do deserto. Aswan. Situada no sul do Egito, às margens do Nilo, Aswan é conhecida como a porta para o deserto e o coração pulsante do antigo Egito, onde história, natureza e cultura se entrelaçam. O rio que atravessa a cidade cria uma paisagem única. Águas serenas refletem o céu azul intenso, enquanto palmeiras e ilhas fluviais pontuam a superfície, lembrando a importância estratégica de Aswan ao longo dos milênios. Ao redor da cidade, enormes blocos de granito emergem das colinas, alguns com centenas de toneladas, lembrando que esta região foi uma das principais fontes de pedra usada em templos e monumentos do Egito Antigo.
Cada bloco esculpido revela a precisão e o esforço humano necessários para erguer estruturas que resistem ao tempo. Pedras graníticas e formações rochosas cercam templos e monumentos antigos, oferecendo vistas dramáticas e protegendo relíquias que narram histórias de faraós, deuses e civilizações que floresceram ao longo do Nilo. Passear pelas margens do rio permite contemplar barcos tradicionais deslizando lentamente, enquanto pequenos mercados locais oferecem frutas, especiarias e artesanato, conectando visitantes com a vida cotidiana que perdura há séculos. As ilhas do Nilo, como a Ilha Elefantina, guardam ruínas e templos antigos, onde cada pedra e coluna testemunham rituais sagrados e a devoção ao rio que sustentou toda a civilização egípcia. A fauna local, discreta mas presente, inclui aves migratórias, ibis e pequenos répteis, mostrando que a vida se adapta e floresce mesmo em meio ao calor e à aridez do deserto. Ao entardecer, a luz dourada transforma o rio, as colinas de granito e os templos em um espetáculo de cores e sombras, criando uma atmosfera que mistura contemplação e admiração pela história viva do lugar. Assuan é mais que uma cidade às margens do Nilo. É um espaço de contemplação, onde pedras milenares, templos e a própria força do rio convidam a uma experiência profunda, conectando visitantes à engenhosidade e espiritualidade do Egito Antigo. Alexandria. Fundada por Alexandre, o Grande, em 331 a.C., Alexandria rapidamente se transformou em um dos mais importantes centros intelectuais do mundo antigo, onde ciência, literatura e filosofia floresciam lado a lado. A cidade ficou famosa por abrigar a lendária Biblioteca de Alexandria, um gigantesco repositório de conhecimento que reunia obras de diversas culturas, refletindo a ambição de catalogar tudo o que a humanidade já havia escrito. Perto dali, o museu e o complexo acadêmico serviam como ponto de encontro de matemáticos, astrônomos e filósofos, onde figuras como Euclides e Eratóstenes desenvolveram teorias que moldaram a história da ciência. O Farol de Alexandria, situado na ilha de Faros, foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Com sua torre monumental guiando navegadores por séculos, tornou-se símbolo de poder e domínio marítimo. As ruínas espalhadas pela cidade, como o Pilar de Pompeu e o Anfiteatro Romano, testemunham as várias camadas históricas que se sobrepõem desde o período helenístico até o domínio romano e além. No bairro costeiro, os vestígios submersos lembram que parte da antiga Alexandria afundou devido a terremotos e mudanças geológicas, preservando sob o mar estátuas, templos e artefatos únicos. A história de Alexandria
está também ligada à figura de Cleópatra, cuja presença política e cultural marcou profundamente a identidade da cidade, tornando-a um palco decisivo fraco no período tardio do Antigo Egito. Ao caminhar por suas avenidas modernas, sente-se a convivência entre o passado e o presente. Mercados vibrantes se desenvolvem ao lado de sítios arqueológicos, enquanto o litoral mantém o espírito cosmopolita, que sempre caracterizou a cidade. Alexandria permanece como um mosaico histórico e cultural, onde cada pedra, cada ruína e cada narrativa ecoa a grandiosidade de uma cidade que marcou profundamente o Mediterrâneo e a trajetória intelectual da humanidade. Monte Sinai. Localizado na Península do Sinai, o Monte Sinai é famoso como um local sagrado que conecta história, religião e natureza, atraindo peregrinos e aventureiros em busca de contemplação e inspiração. Suas formações rochosas milenares foram esculpidas pelo vento e pela chuva, criando picos, cânions e penhascos que guardam camadas de história geológica e lembranças de antigos viajantes. Subir o Monte Sinai é uma experiência intensa. Cada curva revela panoramas de desertos vastos, vales profundos e formações rochosas que parecem tocar o céu, despertando um sentimento de reverência e admiração. Historicamente, o Monte Sinai é reverenciado em tradições judaica, cristã e islâmica, conhecido como o local onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, conferindo ao lugar um aura de mistério e sacralidade. Entre as rochas, há cavernas e inscrições antigas que revelam que o monte serviu de refúgio e ponto de meditação para diversas gerações, mantendo viva a conexão entre o homem e o sagrado. A fauna inclui cabras montesas, aves de rapina e pequenos roedores adaptados à vida árida, lembrando que, mesmo em condições severas, a vida encontra maneiras de florescer. Durante a caminhada, o silêncio profundo e o vento frio que passa entre as pedras criam uma experiência quase mística, onde cada cume e sombra parece carregado de histórias milenares. Do topo, a vista abrange desertos infinitos, vales dramáticos e o horizonte distante, despertando uma sensação de pequenez diante da grandiosidade da natureza e da história humana. O Monte Sinai não é apenas uma montanha para subir. É um convite à contemplação, à reflexão e à conexão com o sagrado, onde cada pedra, cada trilha e cada horizonte conta histórias que desafiam o tempo. Menfis. Capital milenaria que se siente como un susurro del tiempo a orillas del Nilo. Fue una de las ciudades más importantes de la antigüedad, un centro religioso y político fundamental que definió a Egipto.
El aire espeso y cálido, cargado del olor a tierra seca y papiro, te envuelve. Caminas entre los restos de adobe bajo un sol implacable, sintiendo el polvo fino y rojizo en cada paso por esta tierra histórica. La primera actividad es ver la colosal estatua de Ramsés II, acostada y protegida en su museo. Es una muestra abrumadora de la escala divina de sus constructores y su inmensurable poder en el pasado. Se dice que aquí, el faraón Menes unió el Alto y el Bajo Egipto, unificando toda la tierra. Este acto marcó el verdadero inicio de la gran civilización egipcia, un legado que duró 3 milenios. Es fácil ver el milano negro, un ave rapaz de vuelo alto, planeando sobre las palmeras datileras. También puedes escuchar el croar persistente de las ranas cerca de los restos de los antiguos estanques ceremoniales. La vida local gira en torno a los cultivos y la fértil tierra del delta. Los agricultores tradicionales continúan moviendo el agua del Nilo hacia sus campos en un ritmo constante, un método agrícola ancestral. El silencio del lugar solo lo rompe el leve zumbido del viento que se cuela a través de los muros erosionados. Se escucha el murmullo lejano del río Nilo, un pulso lento, constante, pero innegable. Al atardecer, la luz anaranjada y dorada baña los restos de piedra caliza y basalto. Esto hace que cada sombra proyectada parezca más profunda, y el horizonte se funda completamente con la arena del desierto. Te detienes junto a una esfinge dañada, sintiendo la inmensidad y el peso del poder perdido de los imperios. Es un momento de humilde quietud y profunda introspección ante la historia que te rodea. De repente, el aleteo rápido de la paloma doméstica que busca refugio te saca del trance. Te recuerda que la vida, aunque humilde y simple, continúa su ciclo en este lugar sagrado y atemporal. Mesquitas do Egito. Espalhadas por cidades históricas como Cairo, Alexandria e Luxor, as mesquitas do Egito são símbolos vivos da fé islâmica e da riqueza arquitetônica que se desenvolveu ao longo de milênios. Cada mesquita impressiona com minaretes elevados, cúpulas ornamentadas e fachadas detalhadas, refletindo estilos que variam desde o período fatímida até o mameluco e otomano, criando uma viagem no tempo através da arquitetura. Entre as mais famosas está a Mesquita de Muhammad Ali, localizada na cidadela do Cairo, cujas cúpulas de alabastro e minaretes elegantes dominam a paisagem urbana, transmitindo uma sensação de grandiosidade e espiritualidade. Ao longo dos séculos, essas mesquitas testemunharam o florescimento de impérios, a evolução da arte islâmica e a vida cotidiana das comunidades, mantendo-se como centros culturais e espirituais que refletem a história viva do Egito. O interior das mesquitas encanta com arabescos detalhados,
mosaicos coloridos e inscrições do Alcorão, que decoram paredes e cúpulas, criando uma atmosfera de serenidade e contemplação. A fauna e o ambiente ao redor variam. Pombos que voam livremente nos pátios, palmeiras nos arredores e fontes que refrescam, lembrando a harmonia entre a vida urbana, a natureza e o sagrado. Passear pelos corredores e pátios das mesquitas permite ouvir o eco dos passos e o murmúrio das orações, transportando os visitantes para uma experiência sensorial profunda e atemporal. Do alto de minaretes, ou ao contemplar as cúpulas à distância, percebe-se a grandiosidade arquitetônica e a integração harmoniosa das mesquitas com a paisagem urbana, evocando respeito e admiração. As mesquitas do Egito não são apenas locais de oração, são testemunhas vivas da história, arte e espiritualidade, convidando visitantes a contemplar a beleza e a profundidade da cultura islâmica que floresceu ao longo de séculos. Saara. O deserto do Saara é o maior deserto quente do mundo, estendendo-se por vários países do norte da África. Suas dunas se movem lentamente, moldadas pelo vento que nunca descansa. Viajar pelo Saara é sentir a vastidão absoluta. Cada horizonte parece infinito, e o sol impiedoso transforma a paisagem em tons de dourado e laranja que mudam a cada hora. Entre as dunas, camelos e lagartos do deserto podem ser vistos se movendo com cuidado pelo calor. Os nômades do deserto mantêm tradições antigas. Suas tendas e a vida em pequenas comunidades mostram como sobreviver em um ambiente tão extremo. Raposas do deserto e águias sobrevoam, observando o movimento das caravanas. Durante a noite, o céu do Saara é um espetáculo de estrelas. Sem poluição luminosa, a Via Láctea aparece com uma nitidez impressionante. Corujas e pequenos roedores surgem, vivendo a vida noturna do deserto. Entre as dunas, raposas do deserto, escorpiões e camaleões são vistos com cautela. Animais adaptados ao calor extremo mostram a complexidade da vida que floresce mesmo nos lugares mais áridos. Histórias de caravanas que cruzaram o deserto por séculos falam de encontros com leões do deserto e hienas, desaparecidos há muito tempo em muitas regiões, mas ainda vivos nas lendas locais. Cada trilha de areia guarda vestígios desses encontros. As oásis surgem como milagres no deserto. Palmeiras, água cristalina e pequenas aldeias oferecem descanso. Patos do deserto e garças às vezes aparecem, trazendo movimento e vida ao espaço árido. Os ventos do deserto constroem esculturas efêmeras na areia. Cada rajada deixa formas únicas, enquanto escorpiões e lagartos percorrem as dunas silenciosamente. A vida vegetal é rara, mas resistente. Cactos e arbustos
sobrevivem com pouca água. Coelhos do deserto e ouriços ocasionalmente aparecem, mostrando que mesmo os pequenos sobrevivem. Ao amanhecer, as sombras das dunas criam desenhos intrincados. Raposas e aves migratórias atravessam o cenário, adicionando movimento e histórias ao ambiente aparentemente imóvel. Ao amanhecer, as sombras das dunas criam desenhos intrincados. Raposas e aves migratórias atravessam o cenário, adicionando movimento e histórias ao ambiente aparentemente imóvel. Saara é uma lição sobre a vida em equilíbrio com o ambiente. Cada passo, cada respiração e cada observação revelam a grandiosidade de um mundo que desafia e encanta, habitado por criaturas que prosperam mesmo em condições extremas. Cairo, Egito. No coração do deserto, às margens do rio Nilo, ergue-se Cairo, uma cidade onde o passado e o presente coexistem em um ritmo próprio. Aqui, o chamado para a oração se mistura ao canto dos pássaros que sobrevoam os minaretes. Disse que Cairo nasceu do sonho dos faraós, um ponto de encontro entre a vida e a eternidade. Quando o sol se põe, as areias refletem um brilho dourado que parece sussurrar histórias antigas sobre reis e deuses. A poucos quilômetros dali, as pirâmides de Gizé guardam o mistério do tempo. Construídas há mais de 4.000 anos, acredita-se que foram criadas para conduzir os faraós à imortalidade. Cada bloco de pedra, cada sombra projetada pelo sol, fala de uma fé inabalável na vida após a morte. Os antigos egípcios acreditavam que a alma precisava de um corpo preservado e de um caminho até os deuses. O deserto em volta, aparentemente silencioso, está vivo. Camelos caminham em fila, conduzidos por beduínos que conhecem cada estrela e cada vento que sopra do Saara. Ao amanhecer, garças e ibis aparecem sobre as margens do Nilo, caçando entre os juncos. As águas que outrora sustentaram civilizações continuam sendo o coração pulsante do Egito. No centro da cidade, os gatos são os verdadeiros guardiões de Cairo. Reverenciados desde o Egito Antigo, ainda hoje caminham com elegância entre os cafés e os mercados. Nos mercados de Khan el-Khalili, pombos e pardais dividem o ar com o aroma de especiarias e incensos. É um caos encantador, onde cada som e cada cor parecem contar uma história. Ao cair da noite, morcegos cruzam o céu e as corujas observam silenciosas dos minaretes. Cairo nunca dorme completamente, apenas muda de ritmo, como o Nilo que continua a fluir. Entre ruínas e templos, falcões e águias sobrevoam as colunas antigas, lembrando que os deuses ainda vigiam o Egito de cima.
Explorar Cairo é atravessar camadas de tempo. Do rugido dos leões dourados dos antigos mitos ao miado dos gatos que hoje rondam os telhados. É uma cidade que respira história e natureza, onde até os animais parecem guardar a memória dos faraós. Mar Vermelho, Egito. Entre a África e a Península do Sinai, o Mar Vermelho é um dos destinos mais surpreendentes para quem busca a natureza viva sob as águas. Suas águas mornas e transparentes revelam jardins de coral e cardumes que se movem como nuvens coloridas. Mergulhar aqui é entrar em um universo silencioso e hipnotizante. Cada respiração forma bolhas que sobem lentamente, refletindo o sol em milhares de pontos de luz. Peixes palhaço, moreias e arraias deslizam entre os recifes como se dançassem ao ritmo do mar. Os recifes de Ras Mohammed e Sharm el-Sheikh são os mais famosos. Ali, instrutores locais guiam iniciantes e mergulhadores experientes, mostrando cavernas submersas, formações de corais e naufrágios cobertos de vida marinha. Nas margens do Mar Vermelho, pequenas cidades de pescadores convivem com resorts modernos. O contraste entre o ritmo calmo dos barcos e o luxo dos hotéis cria uma atmosfera única, onde tradição e turismo se misturam naturalmente. À noite, o mar se torna um espelho escuro pontilhado de luzes dos barcos. Às vezes, o plâncton bioluminescente brilha sob a superfície, transformando as ondas em traços de azul elétrico. Golfinhos e tartarugas são companheiros frequentes dos mergulhadores. Em certas épocas, é possível avistar tubarões de recife e peixes-leão, todos coexistindo em um equilíbrio delicado que faz do Mar Vermelho um santuário natural. Nos mercados de Hurghada e Dahab, o cheiro de especiarias e peixe fresco se mistura ao som dos vendedores. A vida cotidiana pulsa à beira-mar, com risos, cores e histórias contadas entre redes e conchas. No entardecer, o céu e o mar se confundem em tons de dourado e violeta. As gaivotas circulam lentamente sobre as ondas, e o vento traz o cheiro do sal e do sol. Em um momento de pausa, sentado na areia, o viajante ouve apenas o som constante das ondas. É um lembrete simples de que o tempo aqui segue o ritmo do mar. Calmo, repetido, eterno. À medida que a noite avança, o canto distante das gaivotas mistura-se ao murmúrio das marés. O mar parece adormecer, guardando todos os segredos de suas profundezas. O Mar Vermelho é mais do que um destino de mergulho. É um ponto de encontro entre culturas, natureza e silêncio. Um lugar onde o mundo subaquático toca o espírito humano.